Defesa francesa, variante Tarrasch. E4, E6, defesa francesa, D4, D5, cavalo D2, que é a variante Tarrasch. Depois de cavalo D2, as brancas querem evitar a cravada que acontece na Winawer, com cavalo C3 e bispo B4. É uma ideia bem simples para forçar o centro de peões, conseguir manter um centro de peões bem forte. A opção aqui é C5, combatendo o centro já direto. Cavalo F6 é uma linha interessante, que leva às estruturas típicas da francesa. Por exemplo, E5, cavalo de FD7, e agora a estratégia é manter o centro forte. F4 é uma das linhas bem jogadas aqui, fazendo um centro forte de peões já direto. A outra opção, bispo D3, jogada na partida Johnson e Ziegler, que nós estamos seguindo, aproveitando os comentários do próprio Ziegler para Chess Base, num DVD sobre a francesa. Em 2003 essa partida foi jogada. Depois de C5, agora cavalo E2 perde o bispo de D3, um erro grosseiro. Depois de C3, cavalo C6. Cavalo de F3 é um lance interessante, mas é difícil colocar o cavalo de D2 em jogo depois. Essa linha o próprio Kasparov já jogou. Cavalo E2 tem uma estratégia estranha, que o cavalo que saiu da ala da dama vai parar na ala do rei, e o cavalo que saiu da ala do rei vai parar na ala da dama, mas toda essa manobra é para manter o centro firme. F6 agora joga cavalo F4 ameaçando dama H5 cheque, e depois de dama E7 as negras perdem um pouco da coordenação. C toma D4, C toma D4, F6 agora. Essa linha cavalo F4 é considerada ruim porque as brancas ganham a qualidade. Mas depois de cavalo toma D4, dama H5 cheque, rei E7, cavalo de G6 direto vai cair numa linha muito similar à que nós vamos ver com E toma F6 primeiro. Mas depois de H toma G6, E toma F6, rei toma F6, dama H8, rei F7, dama H3, cavalo E5, as negras estão melhores no centro. Na linha com E toma F6 direto, o cavalo vem para F6, e depois de cavalo G6 cheque, H toma G6, dama H8, rei F7, o cavalo em F6 está um pouco pior. A posição central das negras é muito forte. Como disse o Bronstein, eu sacrifico para controlar o centro. A dama em H1 está fora de jogo, e as negras aproveitam para formar um forte centro com dama H4, já tentando salvar a dama e atacando o cavalo, E5, e o jogo das negras tem uma grande compensação pela qualidade devido exatamente ao centro. Seguiu cavalo F3, cavalo B3 também é possível, mas o cavalo fica mais deslocado do que com o cavalo F3, e além do mais, depois de cavalo toma F3, G toma F3, o peão de F3 ajuda a frear o forte centro das negras. Bispo F5, pretendendo trocar o bispo de Casa Branca, que era muito perigoso nessa diagonal, de B1 H7, bispo toma F5, G toma F5, reforça o controle central, bispo G5. As negras têm que tomar cuidado com o rei, e o peão F é importante porque ele controla casas brancas. Dama A5 cheque agora permite o contra-jogo das brancas depois de rei F1, dama B5 cheque, rei G2, dama toma B2, torre de AB1, dama C3, torre toma B7 cheque. Isso é tudo que as negras não querem. Apesar de não estar perdido, começam a sofrer um ataque desnecessário. Depois de torre C8, a ideia do preto é consolidar o centro, não deixando as torres brancas jogarem. Roque, torre C4, seguiu na partida Borusevich e Timan. Mas o torre C4 empurra a dama para a dama H3, que ela está melhor colocada do que em H4. Nessa partida, o Johnson jogou dama A4, um lance que o Ziegler confessa que não conhecia. E depois de dama B6, ele seguiu com Roque. Torre C4, tentando desviar a dama para atacar na ala do rei. Dama D1, dama E6,
dama B3, aqui era bem melhor, torre C1. Já começando a brigar por alguma coluna, dama C1, bispo D6. Não sei se é necessário trocar esse bispo. Talvez um dama D2 e torre C1, tentar ativar as peças, né? Bispo toma F6, dama toma F6, torre D1. As brancas têm algum contra-jogo também. Mas voltou com a dama B3. O problema da dama B3 é que depois de torre B4, dama C2, bispo D6, as negras reforçaram a posição delas. Torre de AD1, planejando um ataque na ala do rei com E5. Cavalo H7, bispo C1, dama G6, cheque, rei H1, dama H5. Aqui o Ziegler confessa que achou que estava completamente ganho, que não teria como parar as ameaças, várias ameaças negras aqui. Mas o Johnson achou uma boa defesa, F4, bloqueando todas as linhas, né? Impedindo qualquer tipo de ataque direto. Dama F3 cheque não ia resolver grandes coisas, que o bispo e a torre não conseguem entrar em jogo, né? E vão ter que começar a defender algumas coisas também. Dama D3 também, ameaçando a troca de damas e D5. Mas aí seguiu com o cavalo F6, ameaçando o desagradável cavalo G4. F3 parando a ameaça, mas existia uma forma melhor, que era torre D3. Depois de E4, torre G3. Torre C4, dama B3, B6. Não tem perigo, cavalo G4, que a torre está voltando e defendendo tudo. Mas seguiu F3, E4, B3, E toma F3, para seguir com o cavalo E4, torre D3, G5, interessante, buscando atacar. Se o cavalo penetrar, simplesmente tomava F3, e agora devia ter tomado torre toma F3, G4, torre D3, torre E4, com jogo igual. Em troca da qualidade, o negro continua com um centro muito forte. Mas jogou bispo A3 achando que está dando um truque aqui. Só que, depois de torre E4, se tomar o bispo de D6, leva a torre E2 e está levando mate, por exemplo. Dama C7 cheque, rei G6, F toma G5 para defender. H2, dama H3 ameaçando mate. Em G2, torre G1, cavalo G4 e provavelmente vai levar mate ou perder muito material. Depois de torre de D, F3, bispo toma F4 e agora vem um erro definitivo. Ainda jogando H3, dava para resistir. A posição está muito ruim, mas ainda o rei negro também não está tão protegido assim. Depois de bispo E5, por exemplo. Mas ele jogou bispo C1 e perdeu imediatamente por bispo toma H2. Que agora está ameaçando um descoberto mortal aí. Se tirar o rei para a coluna G, torre G4, o cavalo está entrando. Na partida o Johnson jogou dama H3 e depois de torre H4 ficou completamente perdido. A partida encerrou rapidamente depois de torre 3 F2, torre toma H2, torre toma H2, dama G4, torre G2, dama H4, rei G1, F4, bispo B2, cavalo H5, bispo E5, cavalo G3, torre A1 já está perdido mesmo, dama H1, rei F2, cavalo E4, cheque, nem comeu material, porque depois de rei F3, dama H3, cheque, as brancas vão levar mate em 3